Olá, amados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paty Simon, eu sou tricologista e cosmetóloga e hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho de informação a respeito de shampoos matizadores, shampoos neutralizantes, como é que isso funciona, é bom ou não para o cabelo, pode danificar, pode sensibilizar esses fios, como que devemos utilizar, qual é a função de cada um deles? Será que você sabe como utilizar? Vamos lá que eu vou te contar um pouquinho. A L'Oréal Profissional, como sempre, né, inovando e trazendo muitas novidades a respeito dos produtos e de tecnologias incríveis, não podia ficar de fora, com certeza, de trazer uma excelência em linhas de shampoos neutralizantes. Então a L'Oréal já tem lá uma linha, né, é o Blonde Fire, então nós temos duas versões dele, que é o Blonde Fire Gloss e o Blonde Fire Cool, dentro da linha de L'Oréal Profissional. Mas agora a L'Oréal inova ainda mais, trabalhando especificamente com fundos de clareamento, onde nós sabemos que incomodam muito mais as clientes, né? Então a gente vai estar trabalhando dentro hoje da paleta, né, de fundos de clareamento, que é como geralmente todos os coloristas e profissionais da área atuam no momento que precisam neutralizar ou chegar num resultado satisfatório para a consumidora final, nesse caso você. Então aqui nós temos três versões de shampoos. Então a L'Oréal ela fez em três medidas, né, de shampoos. Ela tem a linha profissional, né, para serviços de salão em 1,5 litro. Ela tem na versão da embalagem também de 500 ml, que já vem com um pumpzinho. Eu super gosto dessas versões de 500 ml da L'Oréal, ela arrasa sempre com essas versões. E também na versão de 300 ml. Então tem para todos os gostos e quantidades de shampoo que vocês precisam. Partindo dentro das áreas de necessidade, né, conforme o fundo de clareamento de cada consumidora, nós sabemos que um cabelo, quando ele tá ali num tom mais castanho e a gente começa num processo de clareamento, isso seja com um descolorante ou com uma coloração, como que funciona esse fundo de clareamento? A gente tem um fundo quente, né? Então eu vou falar bem rapidamente para vocês sobre essa parte da fisiologia capilar, da tricologia, né? Como que funciona isso dentro do fio de cabelo. Então nós temos lá os pigmentos de eumelanina, que são os pigmentos maiores, os pigmentos mais escuros, né, que se encontram dentro do fio de cabelo e numa quantidade muito maior quando a gente fala de cabelos mais castanhos, né? Cabelo escuro, cabelo castanho escuro, castanho médio, e por aí, como que geralmente os cabelos, num loiro escuro, um loiro médio, quase chegando num loiro claro, ele vai ter a influência também da eumelanina, mas ele também vai ter uma concentração de feomelanina. O que seria isso? A feomelanina, ela é uma oxirredução que acontece dessa eumelanina, fazendo com que esse pigmento ele vá ficando menor, vá se difundindo da eu e se transformando em pigmentos mais quentes. Então esse processo acontece já desde o nascimento, né? Enfim, na formação da estrutura capilar do fio de cabelo. Então a gente já nasce geralmente com os dois pigmentos, uma concentração muitas vezes maior de um ou de outro. Existem também outros pigmentos, como a tricosiderina, que não é tão comum a gente encontrar, que são pigmentos puros, mais avermelhados. Mas, de qualquer maneira, os pigmentos que mais influenciam dentro desse fundo de clareamento, que traz, muitas vezes, para consumidora final, né, para nós, um resultado bem satisfatório, é quando a gente faz um cabelo castanho ou um preto, a gente quer aquele pretinho bem escuro, né, refletindo assim aquele aspecto realmente ali, sem reflexão nenhuma avermelhada, e esse cabelo, de repente, quando bate o sol, ele começa a refletir aquela nuance mais avermelhada, indesejada, e daí a gente pensa, nossa, tá na hora de pintar de novo, vou ter que tonalizar, o que eu faço? O cabelo começa a ficar com uma reflexão avermelhada, e geralmente quando a gente clareia os cabelos castanhos, a gente começa a ter um fundo, e ele vai ficando mais avermelhado disso aqui, para esse fundo quase da cor do meu batom, pessoal, então ele vai ficando realmente um vermelho, né, um vermelho mais escuro e vai chegando nesse tom de fundo de clareamento aqui, que é um fundo de clareamento que a gente precisa criar somas. Então, o que acontece? Hoje nós temos, né, dentro de cores prontas formadas, né, o azul, o vermelho e o amarelo, que são as cores primárias. E partindo dessas cores primárias, a gente vai tendo as cores secundárias. E daí vem, né, o laranja, o verde e também o violeta. Quando a gente fala no assunto fundo de clareamento é a cor que quando o cabelo oxida, seja com radiação solar, seja por processos químicos, como descolorante ou coloração, ele começa a revelar esse fundo. E lá dentro do nosso fio, o nosso fundo sempre vai ser um fundo quente. Por isso que quando a gente toma sol, mesmo uma criancinha que tem um cabelinho natural, começa a tomar sol, o cabelo, né, numa criancinha que é mais castanha, o cabelo começa a ficar levemente avermelhadinho. Se a criança tem um cabelinho mais um loirinho escuro, vai ficando um tom levemente mais acobreadinho, e uma criança mais loirinha, o cabelo vai ficando aquele douradinho mais evidente, né? E quando a gente faz um processo químico de coloração e descoloração, esse fundo de clareamento também, dentro dessas alturas de tom, né, que é um cabelo que vai de um preto até um castanho claro, e os cabelos que vai de um louro escuro até um louro muito claro, eles vão revelar esse fundo que ele vai variar desde um fundo vermelho a um fundo amarelo, que é geralmente o que incomoda as louras, né, que não gostam de um cabelo às vezes que vai ficando com o aspecto muito amarelado, elas se sentem desconfortáveis com essa cor. Mas aí que tá a pegada. Hoje a L'Oréal, ela traz, né, uma linha perfeita, que ela consegue oferecer uma neutralização, isso mesmo. Então, qual que é a diferença de neutralizar e matizar, Patrícia? Matizar é quando eu dou a matiz, então eu dou essa matiz mais dourada, mais acinzentada, mais amarronzada, mais natural, eu tô dando a matiz. Quando eu falo de neutralizar, eu tô falando de um ponto neutro, então aquilo não tem uma matiz nem quente, que seria ali um dourado, um amarelo forte, um avermelhado, um acobreado, e não tem nenhuma matiz fria, que poderia ser um perolado, um acinzentado, um tom mais matizado, né, para um mate, como a gente fala. Então seria
Isso seria dar matiz. Quando eu quero um ponto neutro, eu tô falando de nuances com aspectos mais naturais. Então, como que a gente faz para ter essas nuances com aspectos mais naturais? Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Lembra que eu falei lá das cores primárias, né? Azul, vermelho e amarelo? Então, quando eu tenho a junção dessas três cores primárias, do azul, do vermelho e do amarelo, eu tenho um ponto neutro. E como que funciona? Então, vamos pensar que nós temos aqui as três cores primárias. Então, eu tenho aqui o vermelho, tenho o azul e eu tenho o amarelo. Como que isso funciona? Então, quando a gente pega esse amarelo, né, que é a cor primária aqui, então vamos colocar aqui, ó, o amarelo, vamos colocar o azul e o vermelho. Então, o azul, você vê, a gente tem uma cor fria dentro das cores primárias para duas cores quentes, né, nas cores primárias. E nós temos o vermelho. Então, quando eu pego essas três cores primárias e eu faço a junção dessas três cores, eu consigo um resultado, né, quando eu junto aqui, vamos lá, o vermelho mais o azul, a gente cria um roxinho, né? Vermelho e azul, ele vai para um roxinho. Então, quando eu tenho essa junção das minhas três cores primárias, ó, na aguinha dá pra ver geralmente melhor, mas vocês notam aqui que eu já fico num tom mais para um marrom? Então, quando eu junto as três cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, eu vou para um tom mais indefinido, que é o que a gente chama de neutro, que é o ponto neutro. Ou seja, quando a gente está falando em neutralização, eu estou falando disso aqui, de um tom natural, que vai ser daí um castanho natural, um preto natural, um loiro claro natural, um loiro médio natural, que ele não vai ter influência nem quente e nem fria. Então, por essa razão, que de uma forma muito assertiva, a L'Oréal desenvolveu as nuances de chroma creme, versões de violeta, azul e verde. Por que isso? Porque o violeta, ele é a junção do azul com o vermelho, correto? Então, por que que o violeta, ele vai neutralizar o amarelo? Porque se aqui eu já tenho azul e vermelho, que me dá o violeta, a terceira cor primária que me falta para chegar num ponto neutro, ou seja, no natural, igual vocês estão vendo aqui na corzinha da minha parede, um marronzinho, é o amarelo. Então, quando eu junto violeta mais amarelo, eu vou ter um ponto neutro. Quando eu junto o azul, que é uma cor primária, com um laranja, que é uma cor secundária. O laranja é a junção do amarelo mais o vermelho. Então, quando eu junto o laranja com o azul, eu vou ter o quê? As três cores primárias juntas e, basicamente, um ponto neutro. O mesmo ocorre quando eu faço a junção das cores do verde. O verde, ele é o amarelo mais o azul. A cor primária que está faltando é o vermelho. Então, quando eu junto uma cor secundária com uma cor primária, eu tenho um ponto neutro. Então, basicamente, é assim que funciona dentro da colorimetria na hora que eu quero neutralizar esse fundo de clareamento. Eu não quero que esse fundo ele fique evidente, então eu não quero uma cor com reflexo avermelhado, nem alaranjado e nem amarelado, então eu preciso ter um ponto neutro. Então, quando a gente utiliza uma linha como Chroma Creme de L'Oréal, eu tenho aqui uma linha matizadora, um shampoo matizador, uma alta tecnologia onde eles têm na composição a coemulsão, que ela tem partículas 10 vezes menores do que qualquer outro tipo de partícula, para conseguir fazer uma uniformidade em toda a cutícula, levando em consideração principalmente os cabelos loiros, que costumam ser mais porosos no comprimento e pontas. Então, basicamente, o que esse produto faz? Além dele conseguir neutralizar esse cabelo, como ele também tem um pH regularizado, um pH, né, balanceado. Opa! O que é pH balanceado? pH balanceado é um pH que ele é agradável, ele é um pH próximo ao pH natural do nosso cabelo e do nosso couro cabeludo. Então a gente sabe que hoje para nossa pele, né, couro cabeludo, o pH fica ali entre 5 e 5,5 e o pH do nosso fio de cabelo ele varia de 3,5 a 5,5. Então, um ambiente mais saudável para nossa pele, do couro cabeludo e do nosso fio de cabelo é ter esse pH balanceado. Então a L'Oréal tem todo esse cuidado com os produtos dela, principalmente os shampoos. Então a gente consegue ter esse pH bem balanceado para não dar nenhuma alergia, irritação na pele do couro cabeludo e ao mesmo tempo para que ele consiga limpar com suavidade, deixar o cabelo levinho, sem esse cabelo ficar com aspecto de cabelo enrijecido, como a gente costuma ver com outros tipos de matizadores que a gente encontra aí no mercado.